Essa semana nós vamos trabalhar com regressão linear simples, regressão linear polinomial, regressão linear múltipla no R, usando o RStudio. Então vale a pena revisitar o assunto para aqueles que já fizeram curso de estatística ou introduzir o assunto para aqueles que nunca assistiram uma aula de estatística, né? Recomendo o livro de Mário Triola. Você tem essa edição mais nova, a 12ª, e aqui eu tenho a 7ª edição. Eu tenho os dois em casa. Se você tiver como comprar um livro como esse de Mário Triola, recomendo bastante. Muito, muito bons os livros de Mário Triola. Na verdade, esses slides que eu vou mostrar para vocês vêm com o próprio livro, né? Então você compra a 12ª edição e você tem acesso a alguns materiais, né? Então vamos ver aqui os conceitos chaves aqui. Então nós vamos trabalhar com a regressão, né? Então, ó, na parte 1 dessa aula, eu apresento os coeficientes de correlação linear. Coeficiente de correlação linear é um número que mede quão bem dados amostrais emparelhados se ajustam a um padrão de uma linha reta quando representados graficamente. Então nós vamos trabalhar com dados bivariados inicialmente, né? Então, usando dados amostrais emparelhados, às vezes chamados de dados bivariados, encontramos o valor de R, coeficiente de correlação linear. Usualmente, nós utilizamos uma calculadora científica, um computador, o RStudio, para obter o coeficiente de correlação linear, né? Você não vive mais no tempo de antigamente, onde se calculava na mão o coeficiente de correlação linear, né? Então aqui nós consideramos apenas relações lineares. Há situações em que a relação entre as duas variáveis não é linear, então nós não vamos explorar isso neste momento. Vamos ver aqui o que mais. Existe correlação entre duas variáveis quando os valores de uma estão de alguma forma associados aos valores de outra. Então, por exemplo, largura da cintura e peso, duas variáveis. Digamos que largura da cintura seja o x, a sua variável independente, e o peso seja o y, a sua variável dependente. Então aí você certamente entende que há uma correlação entre a largura da cintura e o peso. Uma correlação linear existe entre duas variáveis quando há correlação e os pontos traçados entre os dados emparelhados resultam em um padrão que pode ser aproximado de uma linha reta. Então aqui vamos explorar um pouquinho os dados, né? Aqui duas situações onde nitidamente há uma correlação linear. Então você tem os gráficos de dispersão, aqui nesse primeiro quadro você tem uma correlação linear positiva. Nesse segundo quadro, uma correlação linear negativa, mas em ambas as situações, efetivamente há uma correlação linear. Já nesse terceiro quadro aqui, você vê que não há relação nenhuma, não há correlação entre as variáveis x e y. Enquanto que nesse último quadro aqui existe uma relação entre as variáveis x e y, mas não é definitivamente linear. Bom, requisitos para a correlação linear. As amostras de dados emparelhados devem ser amostras aleatórias, simples. O exame visual do gráfico de dispersão deve confirmar que os pontos se aproximam de um padrão de linha reta e os outliers são, digamos assim, um ponto fora da curva, né? Pontos fora da curva, valores anômalos, excessivamente altos ou excessivamente baixos. Por exemplo, um ser humano com 300 quilos de peso, efetivamente é um outlier.
Então, um valor anômalo, né? Então, os outliers devem ser removidos se forem reconhecidos como erros. Então, os efeitos de quaisquer outros outliers devem ser considerados calculando o R com e sem esses outliers. Existe uma fórmula, né, para calcular o coeficiente de correlação linear, mas não nos interessa muito, né, porque a calculadora calcula, os softwares como Excel, enfim, qualquer software que você imaginar e calcula coeficiente de correlação linear. Agora, como é que a gente pode interpretar o coeficiente de correlação linear? De fato, a interpretação do coeficiente de correlação linear se dá através de um teste de hipótese. Né? Você sabe que em estatística você tem N testes de hipótese e N tabelas, né, digamos assim. Então você usa uma tabela e compara o valor calculado do coeficiente de correlação linear, e se esse valor calculado exceder o valor tabelado para aquele número de observações, então certamente você pode confiar de que há efetivamente uma relação linear entre as variáveis, né? Coisa importante aqui, né? Cuidados, né? Os métodos aqui que nós vamos estudar aplicam-se apenas na situação de haver uma correlação linear. Sempre é possível ver algum outro tipo de correlação, mas aí você tem que usar outros métodos de análise. Temos aqui algumas propriedades importantes do coeficiente de correlação linear. O coeficiente de correlação linear é um número entre -1 e +1. Então, se você tem um coeficiente de correlação linear bem próximo de 1, então você tem uma forte correlação linear positiva entre as variáveis x e y. Se for bem próximo de -1, você tem uma correlação linear negativa. Vamos ver o que mais temos de propriedades importantes aqui, né? Se todos os valores de qualquer uma das variáveis forem convertidos para uma escala diferente, o valor de R não muda. Então, digamos o seguinte, ó, você é um pesquisador aí da área de saúde e você tem lá os seus dados, que são o X, largura da cintura em centímetros, e o Y, peso em quilograma. Se você converter a largura da cintura de centímetros para polegadas, por exemplo, e fizer a regressão linear, não muda nada no coeficiente de correlação linear. Então, você converter de uma unidade para outra não vai mudar. O valor do coeficiente de correlação linear não é afetado pela escolha de x e y. Então, se você mudar os eixos, tipo, eu pensava assim, x, largura da cintura, y, peso. Se você considerar o x, o peso, e y, largura da cintura, o coeficiente de correlação linear não muda. O coeficiente de correlação linear mede a força de uma relação linear entre duas variáveis. E um detalhe importante aqui, assim como a média, o coeficiente de correlação linear é muito sensível aos outliers, aos pontos fora da curva. Então vamos ver aqui alguns exemplos, né? Começar a ver exemplos. Então, como um primeiro exemplo, nós temos os dados emparelhados de tamanho do sapato em centímetros em função da altura para 5 homens. Então você tem aqui a primeira linha, tamanho do sapato, né? Digamos assim, a marca da pegada aqui em centímetros e a altura. Você pode fazer um gráfico de dispersão, você tem isso aqui, não está muito legal porque são pouquíssimos pontos, e você pode usar
uma calculadora, um software, né? Aqui no caso, eu vejo que eu estou pegando um exemplo especificamente do livro do Triola, né? Então ele dá alguns exemplos de softwares, né? Calculadoras, etc., que dão o valor do coeficiente de correlação linear, essencialmente o mesmo valor de coeficiente de correlação linear. Então, o coeficiente de correlação linear, 0,591. Então, preciso verificar se esse valor de coeficiente de correlação linear efetivamente implica em uma relação linear entre as variáveis. O que se faz, efetivamente, é um teste de hipótese. Nesse teste de hipótese, você vai testar a hipótese de que não há relação linear entre as variáveis. Você tem uma estatística de teste, sempre no teste de hipóteses, e você tem os valores críticos que você busca em tabelas, né? Então, para você determinar se existe uma correlação linear, né, o que a gente tem? N é o número de pares de dados emparelhados, no caso são 5, né? O coeficiente de correlação linear amostral, né, que você calculou com a sua amostra. Essa aqui é uma estatística, né? É uma estatística amostral, né? Você tinha uma amostra de 5 homens, onde mediu-se o comprimento da pegada e a altura. E o parâmetro populacional aqui é um coeficiente de correlação linear populacional. Então, vamos ver aqui os requisitos para o teste de hipótese. Então, a amostra de dados emparelhados é uma amostra aleatória simples. O exame visual do gráfico de dispersão deve confirmar que os pontos se aproximam de um padrão de uma linha reta. E os outliers, os pontos fora da curva, os valores extremos devem ser removidos se forem reconhecidos como erros, né? Então aqui nós temos o teste formal de hipótese, né? Então você tem aqui H0, que é a hipótese nula. Então a hipótese nula não há correlação linear. Então na hipótese nula é aquela que, digamos assim, leva aqui a igualdade, né? Coeficiente de correlação linear populacional igual a zero. Hipótese alternativa, coeficiente de correlação linear populacional diferente de zero. Então, se o coeficiente de correlação linear populacional for zero, não há relação linear entre no caso, a estatística de teste que nós usamos é o próprio coeficiente de correlação linear amostral, né? O R. Então, recapitulando, a hipótese nula, aquela que leva à igualdade, né? Se a hipótese nula for aceita, então podemos concluir, com base nos dados amostrais, de que não há correlação linear entre as variáveis x e y. Se a hipótese nula for rejeitada, nós podemos concluir, com base nos dados amostrais, de que o coeficiente de correlação linear é diferente de zero e efetivamente há uma correlação linear, né? Nós precisamos usar dados tabelados. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem isso montado aqui, né? Então aqui nós vamos precisar usar os dados tabelados. Então você tem a tabela aqui do próprio livro do Triola. Nós temos o tamanho da amostra é 5, né? Vamos tomar o nível de significância 0,05, nível de significância 0,05. Então os valores críticos vão ser mais e menos 0,8878. Então vamos dar uma olhada aqui no esquema do teste de hipótese. Temos aqui, então, mais e menos 0,878. Como a estatística de teste caiu aqui entre esses valores e não além deles, então nós podemos concluir de que não há evidência suficiente para apoiar a afirmação de uma correlação linear. Então, esses dados amostrais aqui, apenas 5, tamanho 5, né? 5 amostras, né?
esses dados amostrais não apoiam a afirmação de que há uma relação entre o comprimento da pegada e a altura da pessoa. Não apoiam. Nós não temos argumentos aqui para rejeitar a hipótese nula de que a correlação linear populacional seria zero. Obviamente, isso é baseado numa amostra pequena. O que se faz é trabalhar com amostras maiores. Então, acho que por essa aula tá bom, né? Próxima aula voltamos com mais correlação e regressão. Até lá!